Olá pessoal, olha eu aqui de novo e dessa vez vim falar de algo diferente. Ultimamente eu tenho muito visto duas vertentes, onde de um lado está o pessoal com esse tal de passaporte e do outro lado o pessoal que diz que a pandemia já acabou. Então depois de ler um pouco sobre, vim aqui dar minha opinião. E diferente do episódio anterior, dessa vez vamos falar de um assunto específico. Hoje vou falar sobre a pandemia e os assuntos envolvendo ela. E deixem o like. Bom, para começar, eu não sou do grupo anti-vacina nem nada, mas já não concordo com vacinação obrigatória. Imagina concordar com uma identidade ou passaporte de vacinação. E de um país para o outro até faz sentido. Afinal, se um país tem o vírus controlado ou já não é mais existente, faz sentido ele exigir uma vacinação para essa doença. Agora, em algo local, não faz nenhum sentido. Afinal, para começar, a ideia de vacina é imunizar a pessoa. Então, com a vacinação, ela deveria estar imune ou com o organismo mais preparado, assim não tendo tantos sintomas. E tirando isso, mesmo que ambientes fechados como restaurantes, cinema, bares e lojas em geral, seja obrigatório entrar só vacinado, nada impede que elas encontrem pessoas não vacinadas na própria casa. E muitos podem dizer que isso é só um modo de transformar a vacina obrigatória de forma indireta, assim dizendo que a vacinação é opcional, você vacina se você quiser, mas só irá fazer certas coisas ou frequentar certos lugares se estiver vacinado, coisa que mesmo com 100% de eficiência e 0% de efeito colateral acho errado. Afinal, quando se trata de si mesmo, ninguém deveria ser obrigado a nada, nem mesmo com essa ideia de uso emergencial, como se uma pandemia fosse motivo para justificar a ditadura, ou justificar controle se preferir. E pensando nisso, fica um questionamento falado lá no início, ou seja, ainda estamos em uma pandemia? Claro, a Covid ainda está aí, provavelmente nunca irá embora, mas em que ponto é considerado como pandemia ou surto? E bom, segundo alguns dados, no caso do Brasil, mais de 30% já está 100% imunizado, e mais de 60% com pelo menos uma dose de alguma vacina. E sem nenhuma identidade ou passaporte obrigando isso, os números continuam subindo. E devido a isso, o abre e fecha já parou. Então sim, o alerta vermelho já passou. Mas dizer com certeza se ainda estamos na pandemia ou não é difícil dizer. Afinal, apesar da vacinação avançar rapidamente, o vírus da Covid, assim como o da gripe, muda rapidamente também. Assim, apesar do número da Covid original estar em praticamente zero, as variantes da Covid têm tomado seu lugar. Assim, talvez quando chegar a vacinação em 100%, ter que começar tudo de novo, só que com uma variação da vacina para poder combater a nova variante. Então é difícil dizer se já chegamos ao fim da pandemia ou se estamos perto, ou pior ainda, dar alguma previsão de quando vai acabar. Afinal, essa de Covid pode ficar com a gente eternamente. E para piorar a situação, ainda tem boatos de pandemia de dengue e nova pandemia do H1N1. E caso isso aconteça, a crise política falada no episódio 16 seria só um detalhe, reforçando assim ainda mais o preparo falado lá naquele episódio. Enfim, isso sem falar do uso da máscara que muita gente odeia e que existe a discussão da eficiência até hoje. Afinal, em hospitais é comum o médico ou enfermeiro usar uma máscara para proteger o seu paciente. Mas mesmo no hospital, será que essa máscara protege contra vírus que transmite pelo ar? Claro que muitos vêm com aquele raciocínio de soprar a vela com a máscara e sem a máscara vendo a diferença, assim mostrando que o ar transmitido pela fala vai mais longe sem a máscara, assim dando sim para dizer que existe uma certa eficiência. Agora, se é uma eficiência de 3%, 10%, 20%, 60%, enfim, isso é difícil dizer. E fora a eficiência também tem um outro lado, ou seja, o lado prejudicial. Afinal, se por um lado a máscara segura certos vírus e bactérias, por outro lado ela atrapalha na eliminação. Assim o corpo joga para fora em uma hora, a máscara segura e lá estão eles de volta no corpo. Enfim, isso provavelmente é um objeto de discussão que vai ficar em discussão por muito tempo ainda. E por falar em objeto de discussão, e essa pandemia continuar, provavelmente vai ser o principal ponto de discussão da eleição do ano que vem. E um ponto de discussão, isso é certo, mas pode se tornar o principal, e isso é ruim. Mas mudando um pouco de assunto, e pensando em um cenário onde a pandemia tivesse acabado, o fim da pandemia não solucionaria todos os problemas. Afinal, apesar de algumas escolas ter partido para online, nem todas fizeram isso. Muitas delas ficaram 100% paradas. Assim, com a volta das aulas, ou terão aprovação automática, onde as escolas passará todo mundo sabendo ou não, ou irão repetir todo mundo. Porém, logo atrás vem novas crianças por aí. Assim, sendo um ano dificultoso para os professores, afinal terão que dar aula de 2 anos em um só, ou terão que se virar com a turma cheia, e isso somente na área da educação, mas não seria a única área atingida. Na área da saúde, por exemplo, além das possíveis viroses que dizem ter por causa da máscara, e que dizem que é certo que vai continuar com as pessoas, também existe o fator mental, e dizem que principalmente em crianças que são filho único, e moram em lugares como apartamento, por exemplo, pois estas durante toda a pandemia não tiveram contato com outras crianças, e no caso de algumas até teve contato via internet,
internet, outras nem tanto. Fora isso, tem o problema que eu acho pior, que é o econômico. Afinal, sem ele não tem como a pessoa procurar solução para os outros problemas. E para piorar, por causa daquele abre e fecha, muitos empresários pequenos tiveram que fechar os seus negócios. Então, mesmo tendo 2, 3 funcionários, com isso já são 4 sem trabalho. Afinal, quando se fala que um empresário fechou seu negócio, muita gente pensa nos grandes empresários, donos de grandes redes de mercado, donos de grandes redes de banco, entre outros grandes empresários. Esquecendo assim que o dono do mercadinho da esquina, da padaria da esquina, do barzinho, são todos empresários. Mesmo sem CNPJ, ainda estão empreendendo. E mesmo com uma vaga de emprego informal, ainda é uma vaga de emprego. Mesmo com o estabelecimento de comida e bebida tendo sorte de não fechar, não são todos que têm essa sorte. E para piorar a situação dessa galera, não podemos esquecer que políticos preferem criar novos impostos e fazer novas dívidas do que cortar os seus próprios gastos. Assim, no fim, quem tendo que pagar é o povo mesmo. Assim, se tendo a pandemia de um lado dando empurrão para poder a inflação subir, do outro tem os políticos dando outro empurrão. Mas como a esperança é a última que morre, mesmo se preparando para o pior, é sempre bom pensar que pode vir o melhor, mesmo o melhor nunca chegando. Bom, então termino por hoje com essa mensagem de esperança e também de preparação, é claro. Se deu para ouvir alguns latidinhos aí no fundo, desculpa pessoal. Enfim, por hoje é isso, então tchau, tchau pessoal.